Boa noite, eu me chamo José Carlos. Eu sou nascido e criado em Caridade, no sertão do Ceará. Hoje eu moro em Brasília, no Distrito Federal. Eu venho aqui contar uma história do meu pai, que viveu naquelas bandas por muitos anos e teve um encontro inesperado com uma criatura da lua cheia. Então, eu vou deixar vocês com a narrativa do meu pai na noite em que ele viu um lobisomem. Naquela época, em Caridade, o povo não tinha outra conversa. Só se falava de um bicho que corria nas madrugadas e que causava pavor a todos que o ouviam. Eu mesmo nunca tinha ouvido nada, pois sempre tive o meu sono pesado. Mas houve até pessoas da minha família que passaram noites assombradas, com medo do que escutavam, quando tal bicho passava e começava a assombrar até os cães e alguns outros animais. O povo começou a temer que pudesse ser algo muito pior do que se imaginava, pois os bichos que sumiam das estradas, as pessoas os viam mortos ou feridos, mas os outros animais de criação não se achavam nem rastro. Então comecei a suspeitar dessa história de monstro da madrugada. Se os bichos que viviam na rua eram encontrados em pedaços, por que os de criação não deixavam nenhum vestígio? Foi então que eu e mais 2 caboclos, que eram os meus amigos, resolvemos ficar de tocaia e esperar para ver esse bicho que corria. Então ficamos em minha casa jogando cartas até a aparição do tal animal, para enfim descobrir do que se tratava. Só que o que nós vimos naquela noite não era nenhum animal. Escutamos uns passos na rua e eu dei uma olhada. Foi quando vi um homem que eu nunca havia visto na vida. Ele andava completamente desconfiado e olhando para todos os lados. E eu logo pensei, bom, esse é o malandro. Então abrimos a porta e ficamos observando ele até umas casas mais afastadas. Então fomos o seguindo de longe e vimos um vagabundo pular um cercado para pegar algumas galinhas, colocando-as dentro de um saco. Na hora nós começamos a rir, pois o malandro estava se aproveitando do medo do povo para roubar as coisas durante a madrugada. Mas isso não ficaria assim. Esperamos ele pular de volta ao cercado e quando finalmente ele pulou para fugir com o que tinha roubado, nós o pegamos e demos uma coça nele. Para nunca mais se meter a besta, descemos a porrada no vagabundo naquela noite. Então, pegamos o saco com as galinhas e as soltamos no quintal novamente. O ladrão foi embora quase sem conseguir andar e, como estava escuro, ele nem saberia quem tinha batido nele. Então, se ele voltasse para tentar vingança, não teria como ele saber quem eram as pessoas que o agrediram. Já no outro dia, falamos para algumas pessoas que não tinha nenhum monstro pegando os animais e sim um ladrão. O engraçado é que depois disso, nenhum animal desapareceu mais, só confirmando que nós já sabíamos há vários meses. Depois de alguns meses, eu estava voltando de uma pescaria com um amigo e vimos um burro morto no chão. Ele parecia estar ali há alguns dias e tinha feridas nas patas e próximo da barriga. O animal fedia bastante e nenhum urubu sequer havia descido para comê-lo. Haviam apenas moscas por toda parte e, por estar fedendo, deveria ter pelo menos uns 3 dias de morto. Olhei para o céu e não havia sequer um sinal de urubu. Eu nunca tinha visto isso antes, pois quando se morre algum bicho, eles logo vêm. Mas esse não parecia interessar os carniceiros. Então voltamos para casa e no caminho, um dos homens que tinha batido no ladrão me chamou e falou comigo dizendo: "Ô compadre, por favor, posso falar com você rapidinho? Você acredita que de ontem para hoje sumiram 6 leitões de poucos dias de nascidos?"
Eu não escutei nenhum barulho. Os bichos ficaram todos em silêncio durante toda a noite. Mas quando eu fui limpar a pocilga agora pela manhã, os bichos haviam sumido. Rapaz, será que o ladrão voltou? Se ele tiver voltado, ele vai ter que dar conta desses bichos. Ou então, dessa vez, eu vou dar cabo nele. Combinamos então uma espera naquela noite e ficamos na casa do meu compadre esperando ver alguém. Já perto das 2 da manhã, só escutamos algo correr e levantar poeira na estrada de terra. Então saímos rapidamente e ficamos no quintal perto do cercado, tentando ver o que era. Mas só sentimos aquele fedor de rabujo, pois é como chamamos aqui um cão que está muito fedorento. Foi quando um dos porcos começou a gritar lá embaixo e corremos até lá. E quando chegamos, vimos os bichos acuados olhando para o escuro, e alguns animais tentavam até subir no portão de madeira para fugir da pocilga de tanto medo que sentiam. Do que será que esses bichos estão com tanto medo? Eu perguntei. Foi então que vimos um estranho animal do outro lado da pocilga. A criatura se encostava na parede e primeiro vimos as mãos daquilo. No lugar dos dedos, haviam grandes garras e tufos de pelo no braço da criatura. Quando o bicho pulou para pegar os porcos, o meu compadre correu só com o facão nas mãos e nós corremos juntos. Foi quando vimos o que era. Tinha um cachorrão daqueles bem grande, com pelos bem grossos e fedidos, com orelhas que chacoalhavam sempre que ele se mexia. Parecia um tipo de lobo com a cabeça de urso. Era um grande monstro, era aterrorizante. Quando a criatura nos viu, fez um gesto como se fosse nos atacar, mas quando eu apontei a arma na direção daquele diabo, ele rapidamente pulou uma parede baixa da pocilga e foi embora correndo pela estrada de terra. Então voltamos até a casa do meu compadre e ele falou: não é que tinha mesmo um bicho estranho correndo pela madrugada? E o pior, aquilo ali era um lobisomem. Pois se isso não for um lobisomem, eu tô ficando doido. O pior é que o meu compadre estava certo. Tudo batia com o que as pessoas relatavam: pelos, cara de cão, orelhas compridas, garras. Nenhum animal da região parecia nem de longe com o que havíamos visto. Então ficamos pensando se por acaso um homem que se transformava poderia ser o ladrão no qual havíamos agredido. Mas acabamos concluindo que não. Quando amanheceu, falamos para os nossos conhecidos o que havíamos visto na noite anterior e que era para eles terem cuidado, pois nós não sabíamos se o bicho seria capaz de matar alguém. Eu mesmo nunca mais vi depois daquela noite, mas teve gente que viu ou escutou aquela coisa correr nas estradas de terra batida durante a noite. Teve até um homem que jura ter visto um bicho passar por detrás da igreja e quando ele foi olhar, viu um homem se vestindo, mas não foi atrás para saber quem era. Tem gente que não acredita nessas coisas, morre falando que não existe, mas não tem coragem de ficar em uma espera para tentar ver algo durante as estradas à noite. De tudo aparece, basta estar no local certo e na hora certa. Eu só não garanto que, se verem, voltarão para contar a história.